Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás das grandes janelas salientes da mansão Whitmore, banhando a sala de recepção com uma luz dourada. Lustres cintilavam, projetando reflexos nos espelhos e nas toalhas de mesa impecavelmente brancas. Ouvia-se o murmúrio animado dos convidados e o tilintar dos talheres. Cada detalhe exalava luxo e perfeição, exceto por uma presença que parecia perturbar a ordem imaculada daquela aristocracia, Martha Johnson. Martha, uma mulher negra de 78 anos, caminhava lentamente, cada passo medido com dignidade, sua bengala batendo suavemente no chão de madeira. Ela usava um vestido simples mas elegante, e um chapéu delicado sobre os cabelos grisalhos cuidadosamente penteados. Seu olhar calmo varreu a sala, examinando cada rosto com serena confiança. Ao seu lado, David Johnson, seu neto e futuro noivo, a apoiava gentilmente. Ele sabia que aquele seria um momento difícil. A família Whitmore jamais escondeu seu desprezo por qualquer coisa que se desviasse de sua ideia de perfeição. No dia anterior, Raquel Whitmore, a noiva, havia lembrado aos pais: certifiquem-se de que nada nem ninguém estrague este dia perfeito. Assim que Martha entrou pela porta da frente, começaram a surgir murmúrios. Alguns convidados trocaram olhares surpresos. Uma prima de Raquel, com um sorriso de desprezo, sussurrou: "Quem deixou aquela velha entrar aqui?" O tom gélido e irônico fez alguns convidados estremecerem. Mas Martha não vacilou. Seu rosto expressava uma serenidade que nenhum luxo, sussurro ou desprezo conseguia abalar. Cada passo parecia medir a grandeza silenciosa de uma vida forjada em coragem, dignidade e resiliência. Enquanto caminhava em direção ao buffet, alguns convidados ousaram sussurrar em tom mais audível. As palavras eram carregadas de julgamento e racismo mal disfarçado. No entanto, Martha, ciente da tempestade de olhares hostis, manteve a cabeça erguida. Sabia que um único gesto, uma única palavra poderia reverter a situação. Ela não viera para se curvar aos caprichos da riqueza, mas para lembrar a todos que uma vida vivida com honra não se mede em ouro ou privilégios. E naquela mansão brilhante, em meio ao riso forçado e às conversas mundanas, uma lição silenciosa logo seria ensinada. A grande porta da mansão Whitmore se abriu com um leve rangido, e Martha Johnson atravessou a soleira, amparada pelo neto David. A sala de recepção, banhada por uma luz dourada, cintilava com 1000 reflexos entre os lustres e espelhos. Os convidados, vestidos com trajes suntuosos, conversavam com uma mistura de prazer e tédio mundano. Assim que ela apareceu, um arrepio percorreu a plateia. As primas de Raquel, a noiva, trocaram um olhar cúmplice, quase travesso. "Ela ousa vir aqui?" sussurrou uma delas no ouvido da irmã. David colocou delicadamente a mão da avó no corrimão do corredor e sussurrou: "Respire, vovó. Seja você mesma." Martha sentiu, com um sorriso calmo nos lábios. Cada passo parecia medir sua dignidade, e seu olhar sereno observava os convidados, sem medo ou raiva. Ela não estava ali para se submeter, mas para ser respeitada. Alguns sussurros mais altos foram ouvidos enquanto ela se aproximava do buffet. Um jovem de terno, visivelmente envergonhado, sussurrou: Ela está mesmo convidada?" Mas Martha continuou, imune a zombarias e julgamentos. Até os garçons, oscilando entre a curiosidade e o desconforto, respeitavam instintivamente sua presença. Ela sabia que cada palavra que dissesse ou cada gesto que fizesse seria examinado, mas sua força interior superou o medo e o desprezo. David, sentindo a tensão aumentar, respirou fundo. "Vovó, a senhora está pronta?" perguntou. "Sempre, meu rapaz", respondeu Martha com um sorriso sereno. "Está na hora de alguns de vocês aqui aprenderem o que realmente significa dignidade." E quando ela se moveu para o centro da sala, os olhares e murmúrios zombeteiros começaram a se dissipar, sem que nenhum dos convidados percebesse ainda. A noite mal havia começado, mas a primeira lição estava prestes a ser dada. Uma música suave ressoava no salão, mas uma tensão invisível parecia pairar em torno de Martha Johnson. Enquanto caminhava em direção ao buffet, Raquel Whitmore, a noiva, conversava com as primas em um canto, lançando um olhar rápido para a avó do noivo. "Quem deixou aquela velha entrar aqui?" sussurrou um dos primos, alto o suficiente para vários convidados próximos ouvirem. O tom era ao mesmo tempo zombeteiro e condescendente. Raquel, decidida a aperfeiçoar a decoração, não fez nada. Mas sua mãe, a senhora Whitmore, ergueu uma sobrancelha e deu uma risadinha abafada. "Sim, seria uma pena se esta convidada chamasse atenção para si mesma", disse ela, com o tom transbordando desprezo. Martha, insensível ao comentário,
continuou seu caminho com uma graça serena. Ajeitou o chapéu e apoiou a mão na bengala, caminhando como se cada passo silenciosamente inspirasse respeito. Os convidados mais atentos notaram sua dignidade, que contrastava fortemente com a frivolidade e arrogância de alguns convidados. David, sentindo a tensão aumentando, sussurrou para a avó: "Ignore-os, vovó. Você está aqui para nos apoiar, não para agradá-los." Marta assentiu e, com um sorriso quase imperceptível, respondeu: "Eles é que terão que aprender a se comportar." Enquanto ela calmamente se servia de uma bebida, um jovem ao lado dela fez um comentário baixo, com a intenção de fazer seus amigos rirem. Ela realmente não pertence a este lugar. Um silêncio instantâneo se seguiu. Marta olhou para ele, e seu olhar, profundo e seguro, pareceu pesar em todas as consciências presentes. O jovem silenciou, aprisionado por aquela presença simples e imponente. Pela primeira vez, alguns convidados começaram a se perguntar: talvez essa mulher não fosse apenas uma avó frágil, mas alguém que naturalmente inspirava respeito. E à medida que a noite avançava, a tensão em torno de Marta só aumentava, preparando o cenário para a afronta mais pública que ainda estava por vir. O momento do brinde se aproximava. A sala se enchera de murmúrios animados e risos irônicos. Raquel Whitmore se adiantou, copo na mão, pronta para fazer seu discurso sobre perfeição e a família ideal. Seu olhar se voltou para Marta, que observava calmamente a cena com a bengala ao lado. Raquel fez um gesto sutil para a mãe: certifique-se de que este convidado não ocupe muito espaço nas fotos. A senhora Whitmore, sorrindo, mas visivelmente irritada, aproximou-se de Marta. "Minha querida", começou a senhora Whitmore, com a voz revelando uma mistura de falsa cordialidade e condescendência. "Talvez fosse melhor você ficar um pouco mais afastada, sabe, para não distrair todo mundo." Os convidados trocaram olhares constrangidos, alguns desviando o olhar para esconder o desconforto. Mas Marta permaneceu imóvel, com o rosto impassível. Não precisava se defender ou protestar, sua mera presença já impunha respeito. David sentiu a raiva aumentar. Respirou fundo e disse com voz clara e firme: "A vovó criou este homem que você em breve chamará de meu marido. Ela é a razão pela qual estou aqui hoje. O respeito que você deve a ela é o respeito que você deve a todos nesta sala." Um silêncio gélido se seguiu. Os sussurros cessaram, os olhares zombeteiros se transformaram em constrangimento palpável. Até Raquel sentiu um desconforto ardente percorrer seu rosto. Marta, com uma calma quase sobrenatural, sorriu levemente e respondeu: "A dignidade não se mede pela riqueza ou pelo prestígio, mas pela forma como se trata os outros." O peso de suas palavras caiu sobre a assembleia como uma cortina de verdade. Alguns convidados, impressionados, vieram elogiá-la por sua sabedoria e elegância. Os zombadores, no entanto, curvaram a cabeça, envergonhados. David apertou a mão da avó, reconhecendo silenciosamente a força da sua coragem. Naquela noite, a primeira humilhação de Marta havia fracassado, e a dinâmica da noite havia mudado. Após o brinde, a sala mergulhou em um silêncio pesado. Os convidados ainda se recuperavam das palavras de Marta, mas alguns tentavam disfarçar o constrangimento com sorrisos forçados e conversas casuais. Marta calmamente colocou a mão no ombro de David e disse com uma voz suave, mas firme: "Meu rapaz, a verdadeira força não está no luxo, nem no poder, nem em vestes brilhantes. Ela está na dignidade e na forma como tratamos os outros, não importa quem sejam." David assentiu, com o coração transbordando de orgulho. Ele entendia que cada palavra dita pela avó reforçava sua própria posição diante daquela sala cheia de arrogância e preconceito. Alguns convidados finalmente ousaram dizer algumas palavras, mas desta vez eram elogios. "Senhora Johnson, sua elegância é notável e sua sabedoria impressionante." Seguiu-se um silêncio respeitoso, e até os primos de Raquel baixaram os olhos, envergonhados pelo comportamento anterior. Raquel, a noiva, sentiu o rosto arder. Nunca imaginara que uma simples senhora idosa, a quem desprezava, pudesse transformar um ambiente inteiro apenas com sua presença e palavras. De repente sentiu-se pequena e arrogante diante da grandeza silenciosa de Marta. Marta sorriu levemente sem amargura ou raiva e acrescentou: "Não sou eu quem está ensinando uma lição, é como escolhemos tratar os outros. Atos de desprezo sempre têm um efeito contrário para quem os comete." Naquele momento, vários convidados se aproximaram de Marta, ansiosos para aprender com sua presença e sabedoria. Até os garçons que haviam presenciado a cena, sentiram-se inspirados por sua força silenciosa. David, comovido, murmurou: "Vovó, você é incrível." Ela colocou a mão sobre a dele e respondeu:
E nunca se esqueça, David, a dignidade é mais preciosa que qualquer luxo. E o que você acabou de ver é o verdadeiro poder. A noite tinha acabado de mudar. Marta não era mais a avó simples e silenciosa, a ser desprezada. Ela se tornará o coração moral e a lição viva daquela recepção. A música recomeçou lentamente, mas a atmosfera na sala era diferente. Os olhares zombeteiros e os murmúrios de desprezo haviam desaparecido, substituídos por uma tensão respeitosa. David Johnson sentiu que era a hora de afirmar plenamente sua posição. Ele se levantou, apertou a mão da avó e dirigiu-se à sala com uma voz clara e firme. Senhoras e senhores, acredito que é hora de esclarecer algo. Esta mulher ao meu lado, Martha Johnson, não é apenas minha avó. Ela é a razão pela qual me tornei o homem que vocês veem hoje. Tudo o que sou devo a ela. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. Até Raquel, a noiva, sentiu o coração afundar diante daquela declaração pública. David continua. A maneira como você a tratou esta noite é inaceitável. O respeito que você deve à minha avó é o mesmo respeito que você deve a todos aqui. Pois o verdadeiro prestígio não vem de dinheiro, vestidos ou joias, vem da dignidade que você demonstra e do respeito que demonstra aos outros. Alguns convidados abaixaram a cabeça, envergonhados. Os primos de Raquel, que estavam cochichando e rindo alguns minutos antes, de repente se sentiram pequenos e insignificantes. Marta, colocando a mão no ombro de David, acrescentou calmamente. Não preciso me defender. Ações falam mais alto que palavras. Mas saiba disto, a verdadeira grandeza se demonstra no respeito pelos outros, não na arrogância ou no desprezo. Nesse momento, vários convidados vieram parabenizar Marta por sua coragem e sabedoria. Até mesmo os membros outrora arrogantes da família Whitmore foram forçados a admitir silenciosamente seu erro. Raquel, incapaz de encarar o olhar de sua futura avó adotiva, sussurrou baixinho para sua mãe. Nós éramos horríveis. A senhora Whitmore, envergonhada, não respondeu. A força silenciosa de Marta e a defesa apaixonada de David inverteram completamente a dinâmica da noite. Não era mais ela quem estava sendo humilhada. Eram aqueles que ousaram julgá-la que agora enfrentavam sua própria indignidade. E enquanto a noite avançava, Marta permanecia alta, serena, transformando cada olhar hostil em uma lição silenciosa de respeito e dignidade. Após o discurso de David, a atmosfera na sala mudou completamente. Os risos abafados e as conversas superficiais deram lugar a um silêncio respeitoso. Os convidados, tocados pela dignidade de Marta e pela firmeza de David, começaram a perceber a extensão do seu erro. Alguns convidados, tomando coragem, aproximaram-se de Marta. Senhora Johnson, eu queria lhe dizer que a senhora é um exemplo para todos nós, sussurrou uma mulher elegante, com os olhos brilhando. Um jovem acrescentou, sua presença e sua calma mudaram toda esta noite, é impressionante. Os primos de Raquel, antes zombeteiros, permaneceram em silêncio, olhando para baixo. Seus sussurros e murmúrios de desprezo de antes agora pareciam ridículos e infantis. A própria Raquel se sentiu incomodada. Jamais imaginaria que uma simples avó pudesse virar um cômodo inteiro de cabeça para baixo, impondo respeito apenas com sua presença e a força de sua dignidade. Seu rosto revelava uma mistura de vergonha e admiração. A senhora Whitmore, vendo suas filhas e sobrinhas envergonhadas, tentou se recompor, mas Marta, com um sorriso singelo, mostrou que todos podiam aprender com a situação. Ela não precisava de reprimendas, apenas de sua calma e compostura. David, percebendo a transformação no quarto, sussurrou para sua avó. Vovó, olha só eles. Estão finalmente começando a entender. Marta respondeu suavemente. A compreensão sempre vem depois da verdade, meu rapaz. E a verdade não pode ser escondida pela arrogância ou pelo desprezo. À medida que a noite avançava, os elogios choviam. Até mesmo alguns convidados da família Whitmore aproximaram-se timidamente para cumprimentar Marta, impressionados com sua graça e força serena. Murmúrios de admiração gradualmente substituíram os julgamentos de antigamente. A humilhação inicial de Marta havia fracassado. Melhor ainda, havia se tornado uma lição viva e palpável que tocou a todos na sala. Naquela noite, Martha Johnson não era apenas respeitada, ela estava inspirando e transformando aqueles que ousaram julgá-la. A música mudou para uma melodia mais animada e o baile começou. Os casais se levantaram para dançar, mas uma nova tensão pairava no ar. Os olhares antes zombeteiros agora estavam cheios de respeito, e alguns convidados se perguntaram como puderam julgar Marta tão rapidamente. David pegou a mão da avó e a convidou para o centro da pista de dança. Vovó, você quer dançar? Perguntou ele com um sorriso. Marta sorriu suavemente e aceitou.
Cada passo que dava parecia medir a grandeza silenciosa de sua vida. Os convidados se separaram instintivamente, fascinados por sua elegância natural e presença imponente. Até Raquel, incapaz de desviar o olhar, sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Os sussurros começaram novamente, mas desta vez não era mais zombaria. Olhe para ela tem tanta graça. Inacreditável, ela transforma tudo ao seu redor. Os primos de Raquel, aqueles que haviam sussurrado e rido poucas horas antes, ficaram paralisados, incapazes de esconder o constrangimento. A sala inteira parecia suspensa na presença de Marta. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar que ela lançava aos convidados inclinava a noite ainda mais a seu favor. David sussurrou para sua avó: "Vovó, você está virando a noite toda de cabeça para baixo." Marta respondeu calmamente: "Meu filho, dignidade não é algo que você reivindica. É algo que você vive. E o que você vê é a consequência natural do respeito." Naquele momento, um fotógrafo impressionado pediu permissão para fotografá-los no centro da pista de dança. Marta concordou, e seu sorriso discreto iluminou o salão. Os convidados então perceberam que a humilhação que tentaram infligir àquela mulher havia fracassado completamente. Até Raquel sentiu o peso dos seus erros. Sua família, antes arrogante e desdenhosa, agora se deparava com a verdade. Grandeza e dignidade não podem ser compradas. Elas precisam ser vividas, e Marta Johnson acabará de provar isso publicamente a todos. A noite mudará para sempre. Marta não era mais uma mera convidada. Ela se tornará o coração moral do evento, transformando a humilhação inicial em uma lição poderosa e inesquecível. Enquanto a música continuava a ressoar na sala, Raquel Whitmore se afastou, observando sua avó honorária caminhar graciosamente pelo centro da sala, cercada por olhares de admiração. Cada sorriso, cada gesto de Marta parecia acentuar a vergonha de Raquel. Ela sentiu o rosto queimar e, em voz baixa, quase estrangulada, sussurrou para a mãe: "Mãe, nós éramos horríveis." A senhora Whitmore, incapaz de responder, olhou para baixo e mordeu o lábio. As palavras de Raquel pareceram finalmente romper o véu de arrogância que a cegava desde o início da noite. Raquel deu um passo hesitante em direção a Marta, com o coração disparado. "Senhora Johnson, eu sinto muito", disse ela com a voz trêmula. "Nunca deveríamos ter julgado você ou tratado você assim." Marta, com um sorriso suave, mas firme, colocou a mão sobre a de Raquel. "O perdão é uma força, minha querida. Mas saiba que respeito não é algo que se exige, é algo que se conquista, e é algo que se vive. Você ainda tem tempo para mostrar sua grandeza." Os convidados que presenciaram esse momento sentiram a tensão se transformar em uma mistura de alívio e admiração. Até os primos, que haviam sido os mais zombeteiros, baixaram os olhos e fizeram gestos hesitantes de desculpas, timidamente. David, vendo sua avó acalmando a situação, murmurou: "Você mudou novamente esta noite, vovó." Marta respondeu calmamente: "Meu filho, não sou eu quem muda as coisas. São a verdade e a dignidade que fazem o seu trabalho. Os outros só precisam escolher aceitá-las." Naquele exato momento ficou claro para todos que a lição de Marta Johnson não se aplicava apenas a Raquel e sua família, mas a todos os convidados presentes. Arrogância e desprezo foram recebidos com dignidade e respeito, e a transformação na sala era palpável. A família Whitmore, finalmente ciente da humilhação que havia infligido, começou a sentir uma mistura amarga de arrependimento e vergonha. E pela primeira vez, Raquel compreendeu que a grandeza de uma pessoa nunca é medida pela aparência ou riqueza, mas pela força interior e pelo respeito que se tem pelos outros. A noite estava chegando ao fim, mas a atmosfera havia se transformado. Marta Johnson, graciosamente posicionada no centro do salão, tornou-se o centro das atenções. Os convidados, fascinados por sua presença, a cercavam para parabenizá-la, trocar algumas palavras ou simplesmente observar a força silenciosa de sua personalidade. As primas de Raquel, no entanto, permaneceram em silêncio, envergonhadas de seu comportamento passado. Não ousavam mais sussurrar ou rir. Cada sorriso ou gesto de Marta parecia pesar em suas consciências, relembrando sua arrogância inicial. David falou uma última vez: "Esta noite, todos nós testemunhamos algo importante. A verdadeira grandeza não se mede por dinheiro, joias ou vestidos caros. Ela se mede pelo respeito, pela dignidade e pela forma como tratamos os outros." Marta, colocando a mão no ombro de David, acrescentou calmamente: "Você pode escolher continuar a humilhar os outros ou viver com honra. A decisão é sua." Os convidados se entreolharam, alguns corando de vergonha, outros inspirados por aquela lição inesperada. Até Raquel sentiu um peso sair dos ombros.
Ela finalmente compreenderá que a humilhação que infligira a Marta havia falhado e que agora se encontrava frente a frente com a grandeza silenciosa daquela mulher. Os momentos finais da noite testemunharam uma verdadeira reviravolta. Aqueles que tentaram menosprezar Marta se apresentaram timidamente para se desculpar, enquanto aqueles que a admiravam agradeceram por sua sabedoria. Marta simplesmente sorriu, aceitando o pedido de desculpas sem amargura, deixando sua dignidade falar por si. David murmura: "Vovó, você é incrível." Ela respondeu serena: "E nunca se esqueça, meu rapaz, a dignidade transforma mais do que palavras." O que vivenciamos esta noite é a prova de que o respeito é mais poderoso que a arrogância. A família Whitmore, no entanto, permaneceu paralisada, ciente do erro e da lição que acabará de aprender. Martha Johnson, com sua mera presença e calma, havia forçado uma reversão completa da situação. A humilhação inicial não só fracassou, como também teve um efeito contrário para aqueles que a iniciaram, deixando uma marca indelével em todos. À medida que a noite avançava, a recepção se aproximava do fim. Os convidados deixaram lentamente a mansão Whitmore, mas cada um deles levou consigo uma impressão duradoura. A noite não era mais apenas um casamento suntuoso, havia se tornado o cenário para uma lição de dignidade e respeito. Martha Johnson estava sentada em silêncio em uma poltrona, observando a cena com um sorriso sereno. As conversas dos convidados ainda giravam em torno de sua postura e sabedoria. Os zombadores iniciais, agora em silêncio, pareciam refletir sobre suas ações e a vergonha que sentiram. Raquel se aproximou timidamente. "Senhora Johnson, acho que temos muito a aprender com a senhora", sussurrou. Martha colocou a mão gentilmente no ombro de Raquel e respondeu calmamente: "A aprendizagem sempre começa com o reconhecimento dos nossos erros. O verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em agir com dignidade mesmo quando provocados." David, olhando para sua avó, sussurrou: "Vocês fizeram desta noite um momento que ninguém jamais esquecerá." Martha sabiamente respondeu: "Não sou eu quem transforma as pessoas. É o respeito e a verdade que falam por si. Aqueles que tentaram menosprezar os outros descobrem sua própria humanidade ao enxergar a grandeza nos outros." Para a família Whitmore, a lição ficou gravada na mente. A arrogância, o desprezo e a humilhação que infligiram falharam e saíram pela culatra. Mas mais do que isso, eles testemunharam algo poderoso: a dignidade de uma mulher negra idosa, humilde, mas forte, capaz de transformar a humilhação em lição. Este casamento jamais seria esquecido, não pelo luxo do local ou pelos vestidos suntuosos, mas pelo triunfo da dignidade sobre a arrogância e o desprezo. Martha Johnson mostrou a todos que o verdadeiro prestígio não se mede em riqueza, mas em respeito e sabedoria. Quando o último hóspede saiu da mansão, David pegou a mão da avó e disse: "Vovó, obrigada por tudo." Ela sorriu, olhando para ele com seus olhos sábios. "Meu filho, nunca se esqueça, a dignidade é um legado transmitido por meio de nossas ações, não por meio de nossa riqueza. Esta noite, todos nós a vivenciamos." E assim a avó de David deixou uma lição inesquecível, uma marca indelével em cada coração presente e um exemplo de força, calma e respeito que continuaria a ressoar muito além daquela noite.